Foi. Beleza, pessoal. Então, estou aqui com meus dois estagiários da disciplina de Engenharia de Software Seguro, são alunos do PPGs, o Twig e o Fabner. O Fabner, ele vai fazer um papel, então, agora de pessoa que está sendo entrevistada. Ele tem alguns sistemas já que ele lançou e estão no ar aí, e a gente vai usar agora, eu e o Twig, a disciplina como um exercício de para verificar se o Fabner está usando a engenharia de software seguro e tentar achar oportunidades de melhorias para os sistemas deles e também identificar o que ele já adotou de boas práticas para exemplificar como que uma aplicação real consegue fazer esse tipo de coisa, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou perguntar para o Fabner eu vou pedir para ele fazer uma descriçãozinha bem breve do sistema que a gente vai conversar aqui. Fala aí, Fabner, o que teu sistema faz, como é que ele funciona. Você pode imaginar, pessoal que está assistindo, que o Fabner é como se agora fosse um cliente que ele vai dizer qual é o sistema que ele precisa, tá? Nesse caso, o sistema já existe, tá? Mas ele poderia falar a mesma coisa e perguntar se como é que você quer um sistema que eu e o Twig vamos fazer para você aqui, tá? Então, é no mesmo nível a resposta. A diferença é que ele vai descrever o sistema que já existe. Então, pode falar, Fabner, aí. Vamos lá. Gente, então, como o Silvio já me apresentou ali, eu tenho uma empresa de software, de sistemas, então eu tenho vários sistemas, e esse sistema que a gente vai falar com vocês agora, ele é um sistema de delivery, tá? Mas ele não é um sistema muito robusto, igual um iFood, a necessidade dele foi para pessoas locais aqui na minha cidade, então a gente decidiu fazer esse delivery. Então, o que ele faz? Ele atende o cliente, ele tem um site, uma base de um site, tá, que o cliente acessa, faz o pedido. Assim que o cliente faz o pedido, vai estar lá o catálogo de produtos, os preços, os valores. O cliente pediu, por exemplo, uma coca, pediu uma pizza, escolheu os sabores das pizzas, né? E fez o pedido. Esse pedido automaticamente vai para o WhatsApp do cliente, da pizzaria ou da lanchonete. Ele recebe via WhatsApp, providencia isso e entrega ao cliente final, tá? Então, o que acontece? Esse é um sistema, ele controla essa entrada e saída de pedidos, tá? E tem algumas coisas, quantos pedidos foram feitos, alguns relatórios, quantos pedidos feitos por dia, por mês, né? Então, ele faz tudo, quantos produtos tem em estoque, então, ele faz isso. Ele não faz alguns controles, né? Então, a gente vai conversando aí e apresentar para vocês. Então, esse aí é uma relação bem breve aí do que o sistema faz, o que o sistema atende, no caso. Beleza, pessoal. Com base nessa conversa inicial que nós tivemos com o Fagner, que seria o nosso cliente, né, no mundo real, nós já conseguimos entender basicamente qual que é o principal propósito do sistema. A partir daí, nós vamos aplicar aquele roteiro que nós fizemos já na disciplina, que está lá no Git de vocês, que é entender agora, então, quais são os usuários e pontos de interação que o sistema tem, quais ativos que ele tem de importante. Vamos começar perguntando para o Fagner quais são os tipos de usuário e perfis que ele tem no sistema dele atualmente. Bom, vamos lá. Hoje em dia, a gente tem praticamente 2 usuários, tá? Isso é uma falha no nosso sistema, tá? Quando a gente fez, que a gente está corrigindo agora. Na verdade, eu passei a corrigir isso depois que a gente teve a ideia, né? E estudou isso no mestrado, tá? Que a gente viu essa necessidade, então, de quê? De consertar os nossos erros que a gente já tinha feito. O sistema já estava pronto. Então, por exemplo, hoje, o sistema, ele tem um administrador e um superadministrador. Esse superadministrador é a minha empresa, é a empresa que faz o suporte, tá? E tem um administrador que é o cliente. Então, eu vendi esse sistema para um cliente, ele é administrador, e eu sou superadministrador, e eu tenho poderes a mais que ele. Então, o que a gente deveria ter feito? Criado outros perfis de usuários que vão utilizar o sistema. Por exemplo, hoje, esse sistema, quem logar nessa plataforma, lá no painel de controle, pode mudar preço, né? Então, não tem o controle disso. Qualquer pessoa da empresa pode mudar um preço, qualquer pessoa da empresa pode mudar a foto dos produtos, pode gerar cupom de venda, pode gerar cupom de desconto, né? Pode colocar uma pizza, se eu quiser, por exemplo, uma pizza que é R$120, eu posso colocar ela a R$1, vender para alguém e voltar essa pizza a 120, vai dar um furo no caixa. Então, se a gente pegar usuários que são funcionários desse estabelecimento e quiserem fazer alguma coisa nesse sistema, eles vão conseguir fazer. Por quê? Eu também não vou conseguir nem saber quem fez, porque eu não tenho um controle de usuários nesse sistema. Então, isso falhou no meu sistema. Legal, então o Fábio, como a gente já conversou um pouquinho sobre o Stride, ele já está adiantando, né, dando alguns spoilers que a gente vai abordar nas próximas etapas,
Mas, então, percebam que interessante é, né, agora, o Fábio, conhecendo o Stride, já consegue perceber algumas falhas no desenvolvimento. Mas aí, baseado na primeira conversa, a primeira interação com o Fábio que nós tivemos no início do vídeo, eu já percebo que na hora que ele foi descrever os usuários, ele percebeu que ele tem o admin e o superadmin, mas ele não falou do cliente. Então, talvez tenha esse terceiro item. Como é que funciona, então, o cliente final que faz o pedido, Fábio, no teu sistema? O cliente final é o seguinte, eu não preciso cadastrar na plataforma, eu como um cliente da pizzaria, tá? Então, ou então uma outra pessoa que é cliente da pizzaria. Ele não precisa cadastrar na plataforma, não precisa, ele vai abrir o site e vai fazer o pedido, né? Quando ele acabar de fazer o pedido, aí ele vai ter que se cadastrar o endereço de entrega, forma de pagamento, né? Qual rua que é, qual que é o endereço, ali, e ele vai decidir se ele vai fazer o pagamento via Pix, se ele vai fazer o pagamento via cartão, se ele vai fazer o pagamento na entrega, tá? Então, essas são as formas. Então, tem esse usuário cliente, lá no lado do cliente. Então, olha, veja bem, nós temos três linhas de raciocínio. O cliente, que está lá na ponta, a empresa e nós, da nossa empresa, que damos o suporte. Então, nós temos 3 usuários. Deveriam ter mais, mas no momento a gente tem 3. Perfeito. É legal que o Fábio esqueceu do um dos clientes, porque isso acontece, tá, pessoal, no mundo real. Então, como engenheiro de software, como a pessoa que está entrevistando esse cliente, né, nesse caso o Fábio, você tem esse dever, né, de juntar os pontos. Ele começou descrevendo um pedaço do sistema, depois ele falou no admin e superadmin. Então, eu que já conheci o sistema dele, né, baseado na primeira interação, eu já percebi, tá, não, peraí, mas ele foi pedido, então alguém tem que fazer esse pedido. Não faz sentido o admin ou o superadmin fazer o pedido. Então, aí a gente evolui a conversa e faz com que o cliente lembre, não, realmente, tem um terceiro usuário. Então, isso é comum, nem sempre a informação vem mastigada. Então, esse papel de analista de sistemas, a pessoa que faz o engenheiro de software seguro também precisa cumprir, tá? Então, foi legal que a gente conseguiu ver na prática que a gente precisa intervir e conduzir a conversa com o cliente, tá? Uma analogia, colocando uma analogia sobre isso, eu vivi isso essa semana, agora, sexta-feira. Olha bem, a gente tem que ter uma análise crítica na segurança de sistema e segurança de software. Não só nisso, mas na vida real. Eu fui num bingo com minha mulher e eles venderam as cartelas todas de uma única vez. Eu falei assim, mas espera aí, tá errado isso. Eu pensei no furo disso, por quê? Se eles vendem a cartela e eu começo a marcar que eu estou com todas as cartelas, mas o ideal era você comprar uma cartela para cada rodada. Mas eles entregaram 10 cartelas, então você ia usar cada uma em uma rodada. Mas se eu sou uma pessoa que consigo administrar 10 cartelas ao mesmo tempo, eu vou administrando e eu uso as 10 cartelas para as 10 rodadas. Entendeu? Então eu falei com minha mulher, eu falei assim, gente... Aí ela falou assim, mas você só pensa na maldade. Eu falei, não. Eu estou olhando um olhar que ninguém olhou. Então, é o olhar crítico da segurança. Né? Então, tem que... Perfeito. Isso, em alguns vídeos eu falo algo parecido com isso também, que quando a gente começa a olhar com esse olhar, não é que, o Fábio é um criminoso, né? O Fábio ao contrário, a gente tem que olhar com esse olhar para conseguir antecipar as ações do atacante. Né? No sistema é a mesma coisa. Essa analogia do Fábio foi bem importante. E, bom, percebo que na conversa que a gente teve com ele agora sobre os usuários, ele já falou algumas coisas que nos ajudam a entender quais são os ativos importantes. Mas eu posso aproveitar isso, né, para deixar, antes de eu validar, eu falar, então é isso, eu posso falar para o Fábio, jogar para ele a pergunta, né, sobre, Fábio, no teu sistema, quais são os ativos importantes, o que é que tu tem que proteger, né, nesse sistema? Cadastro, informação sensível, operação sensível, isso é importante, tá? Um ativo não é só a informação, não é só o número de cartão de crédito do cliente, que o Fabiano falou, por exemplo, mas uma operação, fazer um pedido, alterar alguma coisa. Então, eu queria que o Fabiano falasse um pouquinho o que é importante, o que ele precisa proteger, e o que, mais do que isso, né, o que ele mais se preocupa, o que ele começaria protegendo se ele fosse adicionar proteções no sistema dele. Bom, nesse sistema tem bastante coisa, mas principalmente questões de meio de pagamento, tá? Questões financeiras, né? De pagamento que envolve ali cartão, Pix, né? Então, são logs que, às vezes, as pessoas podem ter acesso. Então, começaria daí. Mas tem outras coisas que a gente tem que analisar. Dados de pessoas
nome, CPF. Hoje, com o nome e CPF de uma pessoa, né, você pode buscar bastante coisa na internet. Então, tem muitas coisas sensíveis que a gente precisa tratar. Não só, não quero saber se a pessoa gosta de pizza de calabresa, mas eu quero saber, se eu conseguir pegar onde que ela mora, eu consigo pegar quais os horários dela, quais os horários que ela come alguma coisa, quais os horários que ela costuma pedir, né? Então, são vários dados sensíveis que eu preciso. Ali tem um número de WhatsApp dela, né? Então, hoje, com o número de WhatsApp, no sistema também tem o número de WhatsApp, tá? Então, o sistema, ele me dá... eu não tenho os níveis de acesso, igual eu falei para vocês ali, admin, super admin. Qualquer pessoa sabe quanto que a empresa vendeu. Tá lá um relatório bem na cara lá. A empresa vendeu 230 mil nesse mês, né? Até dia 12 hoje, o funcionário não precisa ficar sabendo isso, né? Então tem bastante coisa. Beleza, não, muito bom. Então, o Fábio já colocou vários dados pessoais, dados sensíveis que são importantes, e desses dados a gente pode citar, então, algo que eu anotei aqui, né? Chave Pix, que pode ser, inclusive, o CPF, telefone da pessoa, o próprio telefone e CPF também no formato de dado cadastral, nome, dados financeiros, dados... E aí eu posso perguntar para o Fábio, por exemplo, né? Nesse sistema, quando você tem lá o admin, que é a empresa que comprou o sistema, como é que funciona se você vende para duas ou mais empresas? Eles são bases separadas ou fica tudo no mesmo lugar? Como é que é isso? Não, são bases separadas. São bases separadas. Elas estão no mesmo lugar, no mesmo servidor, mas são bases separadas. Quando eu vou criar essa empresa, eu crio ela cria um subdomínio para cada empresa. Então, elas estão no mesmo lugarzinho ali, mas estão em pastas, em bases separadas. Beleza, então a gente já consegue entender um pouquinho mais, né, que tem algum nível de isolamento aí, né? Ou seja, Sim. Por mais que o relatório financeiro que o Fabiano mencionou fique aberto para todo mundo, por exemplo, ele não apareceria para outra empresa, pelo menos, né? Cada empresa não. tem Aí que tá. Uma empresa, olha uma coisa bem... No início deu um problema. Já vou passar ali esse spoiler para vocês também. No início, uma empresa não via nada da outra, tá? Mas lá no início, o que estava acontecendo? O código de pedido, por exemplo, eu começava a atender código de pedido, 1, 2, 3 mil. O que estava acontecendo? Se eu tinha 3 empresas, saía o pedido de uma saía 1.001, o pedido de outra saía 1.002 e o pedido de outra saía 1.003. Aí um virava e falou, mas está pulando aqui o código de pedido. Eu falei assim, até eu descobri que, conseguiram me entender? Os códigos estavam indo para todas, né? Aí que a gente viu esse problema, conseguimos resolver. Mas o código de pedido estavam indo para todas. Depois, o que a gente fez? Fez o código de pedido geral e o código de pedido para cada uma. Então, cada uma tinha sua sequência de pedido. Não era uma sequência única para todo mundo, entendeu? Então, isso era um... Isso é legal. Eu trabalhei também há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, eu trabalhei numa empresa de delivery também. E era um esquema parecido com esse do Fabner. A diferença é que lá era com franquias e tal, mas a fatura, que era assim, quanto que a empresa paga para a empresa de delivery que eu trabalhava por mês, seguia também o número sequencial. Então, um dia um cliente fez isso. Um dia um cliente pegou o seu link com a fatura e colocou um número a mais no final, ele conseguiu ver o boleto do vizinho dele, né, do outro cliente. Não, mas como assim? Eu tô pagando 12% de taxa, mas ele paga 10%? Por que isso aí? E ele entendeu a lógica, ele viu de todos. Então ele fez ele fez um information disclosure, né? Ele conseguiu ver as informações de todos os clientes da Delivery Munch, que era a empresa que eu trabalhava na época, e descobrir quanto cada restaurante pagava por mês, quais eram os pedidos e qual era a fatura desse restaurante para o serviço de delivery. Só que isso nem foi problema da empresa, que não foi a Delivery que errou, a Delivery Munch. Foi se eu não me engano, era a Zahaz ou Stone, eu não me lembro qual era o fornecedor. Era uma terceirizada de cartão. Era um terceirizado que fazia isso. Um gateway de pagamento, um meio de pagamento. Exato, era um gateway de pagamento. E aí esse gateway de pagamento tinha essa vulnerabilidade. Então isso precisou ser corrigido e... Legal, assim, um negócio bobo que dá para fazer, um simples hash com salt, né, já resolveria, mas não se pensou nisso, e aí a mesma coisa que o Fabner falou quando aconteceu lá, só que pior, né? No caso do Fabner, como são bases separadas, só vai pular. Mas você não consegue trocar ali na URL, por exemplo, o número do pedido e ver o pedido de outra pessoa, né?
Porque imagino... E aí, deixa eu fazer uma pergunta para você, Fabinho, em relação a isso já. Isso está até um pouco mais para frente, mas já adiantando, né, a minha curiosidade. Se eu, Silvio, comprei, fiz um pedido, chegou o número ali, e eu trocar o número do pedido para um da mesma empresa, que é o do Twig, mas os dois foram no mesmo restaurante, eu consigo ver o pedido do Twig? Não, porque a URL é diferente. A URL segue o caminho do domínio, né? Se Não, você... mas é na mesma empresa. Tá. Como tá? Tá. Vocês fizeram o mesmo pedido? Eu pedi no Subway e ele também no Subway e é Subway seu cliente, do mesmo subdomínio. Eu Uhum. consigo ver o do Twig se eu digitar, se eu colocar o. Não, porque a sua ideia é uma, a dele é outra. Então você tem um controle de acesso por usuário também. Lá de pedido, né? Não o usuário que faz o pedido, usuário cliente. Ah, não, mas percebeu que eu tô colocando o ID dele. Eu tenho o meu ID, tô logado no sistema, mas eu digitei o ID, eu chutei o ID ali que era o Twig sem querer. Olha, você fez uma pergunta boa, eu nunca testei. Então, E eu vou te legal, falar, e vou ser perfeito. sincero contigo. Eu vou acabar essa apresentação minha, nossa aqui, e vou, eu vou testar. Muito bom. Bom, beleza. Então, assim, já temos informações suficientes para irmos por Stride. Eu estava ansioso pegar o Stride, justamente para a gente pegar os furos aí e ajudar o Fábio a melhorar o sistema dele. Então, o Stride, pessoal, como vocês já viram nos vídeos, ele tem ali aquelas 5 letrinhas. E agora eu vou. 6 letrinhas, na verdade. E agora eu vou pegar cada uma dessas letrinhas, vou dizer o que significa, e a gente vai tentar extrair pontos problemáticos ou pontos que o Fábio pensou, opa, tem que tratar isso e já tratou. Tá? Então a gente vai ajudar o Fábio com exemplos para cada uma das letras do Stride. Tá? A primeira letra do Stride, é o S, né? Representa spoofing, que é quando alguém consegue falsificar a sua identidade. Por exemplo, no sistema teu, Fabner, eu conseguiria fazer um pedido e fazer essa entrega esse pedido para o Twig, ao invés de ser entregue para mim? Colocar na conta do Twig, por exemplo? Por mais que eu não esteja pensando assim, o Twig vai pagar para mim, porque exigiria todo um processo dele fazer o pagamento, mas por algum motivo eu vou pedir um negócio aqui e vou usar um cartão falso. Eu comprei no mercado negro aqui uma lista de cartões falsos, que eu posso ser preso se alguém vê eu usando isso. Para eu não ser preso, eu vou ser inteligente. Estou aqui no Twig, mesmo laboratório, eu vou comprar, só que na hora de enviar o pedido, eu vou usar um software aqui que eu modifico o ID do Silvio e vou colocar o ID do Faber, do Twig, porque estava aberto aqui no PC dele, ele pediu ontem o cachorro quente, eu descobri que o 117 é o ID do Twig. Se eu pegar aquilo ali e com um software malicioso, eu trocar na requisição, na hora de eu enviar o pedido e chegar o pedido para o cliente 117, a gente vai entregar no mesmo lugar, porque o Twig é da mesma universidade, não estou nem pensando no processo físico, vai para casa dele. Não, eu coloquei o endereço da universidade. A questão é, eu consigo personificar, fazer um spoofing, falsificar a pessoa que está pedindo o pedido? É o seguinte, quando você faz o pedido e você finaliza o pedido, tá? Esse pedido, ele automaticamente ele vai vincular o WhatsApp, tá? Se você tá no computador do Twig e o WhatsApp dele tá aberto, vai chegar lá o WhatsApp, a foto do Twig, tudo no relatório de pedidos. Tá, mas olha só, o Twig tá dormindo, tá no sofá dormindo. Você vai conseguir. Ele nem tem o WhatsApp dele aqui, mas tá dormindo, tá sem internet. O WhatsApp ele é usado nesse processo ou eu posso abrir o site e no site eu conseguir modificar o ID do Twig e fazer chegar para ele? Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Qual que é o controle que você tem que evita isso? Ele vai te pedir uma conexão via WhatsApp. Ah tá, ele tem confirmação do pedido no WhatsApp. Eu não consigo fazer sem entrar no WhatsApp do Twig. Não. Perfeito. Então, Não, se você quiser fazer no nome dele, né? Quiser fazer sim, no o nome dele. sim. Mas não vai conseguir. Perfeito. Então, o que o Fábio está nos dizendo é que ele tem um controle contra o spoofing. Isso aí que o Fábio está dizendo, olha, eu faço o pedido no site, eu coloco no Twig, mas vai chegar um código para o WhatsApp do Twig para ele confirmar, e antes disso o pedido não é confirmado. Isso é um controle contra spoofing, tá? Então, a primeira letra do Stride, para essa ameaça, óbvio, pessoal, quando eu falo Stride e falo do spoofing, dá para fazer N spoofing em N situações diferentes, tá? Mas nesse caso pontual, que a gente está pegando como exemplo aqui, o Fabner tratou. O sistema dele não está vulnerável à ameaça de spoofing, beleza? Vou te dar um exemplo disso aí. Eu fiz um tempo atrás, tá? Na OLX, né? Todo mundo conhece a plataforma OLX. Eu tinha um amigo meu que foi viajar e eu tive a brilhante ideia de fazer o quê? Pegar a foto de uns cachorrinhos cheats novinho, fazer um anúncio lá no OLX com a minha conta e colocar o número dele para receber, como se ele estivesse vendendo. Aí eu fiz um anúncio.
estou vendendo cachorrinhos shih tzus, tinha uns lá, os vídeos dos cachorrinhos, tenho 6, estou vendendo cada um a R$200, porque eu não posso ficar e eu tenho que viajar, estou de mudança, favor entrar em contato. Ele falou que naquele final de semana deu tanto, mas tanta gente ligando para ele, e ele nunca teve cachorro nem nada. Aí eu comentei isso com meus amigos. Olha a falha, né? Deveria o quê? Ver se ele realmente, né? Você fez esse anúncio, confirme para mim com código. Hoje acontece muito isso, com código via WhatsApp, né? Mas aí depois eu contei para ele, falei, não, cara, vontade de matar. A OLX ela é vulnerável ao spoofing, eu sei porque eu também já fiz isso. Então, não vou ser preso sozinho. Não, a gente vai dividir ela. Eu coloquei o computador do meu colega da Celso Informática, quando eu trabalhava com ele, para vender, pela metade do preço. Era um computador top de linha, assim, sabe? Custava R$5.000, eu coloquei 2.000. Choveu, gente chamando. Eu achei que não era só eu que era doido, não. Então tem mais gente. Tô no lugar certo. Eu e você já validamos o OLX e ele era, não sei, hoje em dia ainda se é, vulnerável ao spoofing. Então, isso é o spoofing, pessoal, é quando você personifica alguém. O sistema do Fabner não é vulnerável ao spoofing. Mas no caso, o teu sistema pede confirmação do pedido ou ele só avisa pelo WhatsApp que o pedido foi feito? Ele avisa, ele vai avisar tanto lá o cliente recebeu quanto você. Você vai chegar, se ele pedir no seu computador que eu pedi e colocar o seu, vai chegar no seu WhatsApp a confirmação. Tá, mas ele não pede para confirmar se eu quero realmente pedir, ele só chega a confirmação que foi pedido. Não. Ele pede para confirmar e pede o código. Você tem que digitar o código para acabar de confirmar. E na hora da entrega, para o entregador saber que realmente sou eu, também pede um código ou ele só entrega para quem pedir? Ele só entrega no endereço. Você pediu para entregar naquele endereço, o entregador vai entregar naquele endereço. Aí eu não tenho nada de controle de entrega. Aí é um golpe, também é um golpe, né? Mas talvez já... O sistema poderia lidar com isso, né? Mas já dá para dizer que já sai da fronteira do sistema. Embora que o sistema pudesse ter uma verificação adicional, já dá para dizer que o ataque não foi ao sistema, pelo menos, né? O cara entregou onde o sistema disse que tinha que entregar e a pessoa que pediu colocou o endereço correto, mas sim, poderia pedir um código, né? Como na verdade, ele poderia imprimir na notinha que sai, poderia imprimir um leitor de código de barra e o cara lá no WhatsApp, tive essa ideia aqui agora, o cara lá no WhatsApp lê esse código de barra e confirmar que foi ele que pediu, que é ele que está recebendo, né? Como o Mercado Livre faz, né? Exato. A iFood também faz. Uhum. Beleza. Pessoal, a próxima letra do stride é o T, né? Então, tempering. Tempering é quando você faz alguma alteração indevida, tá? Então, nós pegamos um exemplo ali onde eu estava alterando alguma coisa. Percebam que, às vezes, as ameaças elas têm interseções, tá? Porque alteração indevida no meu tempering, por exemplo, poderia ser, inclusive, no pedido. Só que, se eu estou fazendo isso com o propósito de personificar alguém, percebe que o propósito é o que diz qual é o tipo de ameaça. Eu estou ameaçando a identidade de alguém. Estou ameaçando falsificar a identidade de alguém. Então, por mais que seja parecido com o tempering, porque eu estou modificando alguma coisa, na prática é um spoofing, porque eu estou falsificando a identidade de alguém. Agora, no tempering, é quando eu faço alguma alteração indevida. Por exemplo, e aí foi mais ou menos o que o Twig estava me falando mais cedo aqui. Na hora de eu fazer o pedido, né, se eu modificar na requisição ali o valor do cheeseburger, e aí eu não sei como é que funciona o seu sistema, o Fábio pode nos ajudar a entender. Aí eu pedi um X aqui que custa R$30, só que na hora de enviar a requisição eu altero o valor 30 para 15. E aí eu finalizo o meu pedido e vai chegar para o restaurante lá a compra do 15. A pergunta é, qual a informação que vai do teu cliente final, que é o via web, para o servidor e chega depois lá no teu super admin ou no teu admin? Ou pro teu admin da empresa, né? Qual a informação que chega para ele? O que chega para ele provavelmente deve ser, o Silvio está pedindo um X de R$30. Agora, o que sai do Silvio aqui, do meu computador, né? Se eu abrir o navegador, o que sai, qual é o objeto JSON, por exemplo, que você envia do meu computador? É o X, R$30, etc., ou ele só vai o ID do X, por exemplo, e aí lá no servidor ele recupera o ID e fala, opa, esse ID aqui é R$30. Ele, primeiro, todo produto tem um código, né? Tem um ID, tá? Ele gera, ele grava o ID, ele é vinculado um com o outro, tá? O ID do produto com o ID do valor, tá? Então, tipo assim, eu pedi um X de R$30, mas se você for ali e colocou 10, ele não vai deixar você pedir, ele vai falar que tem alguma coisa errada, porque ele vincula isso aí ele vincula o ID do produto, o ID do pedido e o ID do cliente.
tá? Ele não vai deixar você pedir. Tá, mas deixa eu entender. Percebe que o meu pedido vai chegar, nesse meu cenário hipotético, onde você não tem essa validação no servidor, o pedido já vai chegar com um cachorro-quente de o X de 15 reais. Você verifica lá que o 15 não, que o X não é 15 reais? Não, ele vai... No relatório, depois a gente pode até fazer esse teste para demonstrar para o pessoal, no relatório que vai chegar para mim no WhatsApp, ele não vai chegar a 15, ele vai chegar a 30, porque ele tem esse ID. Quando você for lá e, por exemplo, você foi lá e selecionou, eu quero um cheeseburger de 30 reais, tá? Aquilo ali, ele bloqueou, ele vinculou o ID do pedido com o ID do hambúrguer. Ele foi, mas você foi lá e depois mudou para 15. Tá? Ele vai deixar você fazer o pedido, mas ele vai chegar no relatório de 30 reais. Ele não vai chegar. Inclusive, você vai ter que fazer. No relatório, mostra que você pediu, vamos supor, você pediu 2x, um para cada um aí, né? Vai dar 60 reais. Lá no final, tem um relatório total, tá? Vai ser 60 reais. Então, a menina que vai receber isso via WhatsApp e vai sair também lá na maquininha dela, tá? Já sai na maquininha dela do pedido, tá? Sai os 60 reais. Não vai sair, por exemplo, você quer colocar 15 seu e 15 dele, né? Os dois tentaram modificar o sistema. Não vai sair 60 reais. E ela vai conferir se você já pagou ou não, né? Se você, vamos supor, você já pagou? Ah, sim, vai pagar os 60 reais. Ah, não, vai pagar na entrega? É 60 reais. Ela não vai deixar você burlar desse jeito, não. Isso a gente já fez o teste. Tá, mas o que vai então do navegador para o servidor é só o ID do produto, não vai o valor. Vai valor. Mas como você tentou alterar, ele não vai o teu valor. Ele vai vincular assim, opa, o X não é 15, o X é 30. Então ele vai com 30, porque já está lá no banco de dados, está lá no JSON. Faz uma verificação, então é isso. Tu pega Sim. o X 15 reais do que veio do cliente e você verifica isso, X 30 reais do banco de dados, não bate, então vai dar um erro, é isso? Não vai dar erro. Você vai conseguir pedir, mas no preço que está. Tá, uma dúvida, Fábio. Se eu pegar essa requisição, modificar o valor ali e pedir diretamente para pagar por Pix, não na entrega, o pagamento vai ir no valor que eu modifiquei ou vai no valor original? Valor original. Você não vai conseguir mudar ele para 15 reais. Você vai ver na sua tela 15 reais, mas quando você fechar o pedido, ele vai voltar. Porque ele... Não, no caso, não é na minha tela. Eu intercepto essa requisição, mudo e deixo ela aí. Não, beleza, mas aí você tem que finalizar o pedido, né? Quando você finaliza o pedido, ele verifica todos os campos do pedido. Tá? Ele verifica, o cliente é esse? O endereço dele é esse? O ID do X, vamos supor, o ID do X é 1535. O ID do X é 1535. O 1535, que valor que é? Entendeu? É 30 reais. Mas aqui tá 15. Não, você colocou 15, interceptou e mandou 15, né? Mas vai chegar para mim 30 reais. Aí que nós temos um problema lá no meu painel. Que se o cara de dentro mudar, entendeu? O cara lá de dentro da empresa mudar, aí eu vou ter esse problema. Eu fiz bastante teste no lado do cliente para tentar burlar, viu? Beleza, então o Fábio já tem uma verificação, e essa seria uma verificação correta, então, sobre o tempering. Então, baseado nesse controle, na hora de fazer o checkout, ou finalizar o pedido, ele consegue verificar, então, que ele faz um fechamento, né, para ver se realmente todas as informações do pedido, elas batem. Então, se alguém alterasse, por exemplo, o endereço também, se tivesse alguém interceptando, né, a conversa ali, o pedido, e alterasse o endereço, ou alguma coisa do tipo, e na hora de finalizar o pedido do endereço não bate com o endereço cadastrado para o cliente, então, esse controle que o Fábio criou, ele impediria do tempering acontecer. Depois eu vou pedir para o Fábio nos enviar alguma captura de tela desses controles para eu mostrar para vocês como é que ele implementou isso, tá? Percebe que a gente tem todas as pipelines, depois vai chegar na parte de implementação segura, e aí o que eu quero fazer com esse vídeo é percorrer esse pipeline desde a primeira conversa, que nós já começamos medindo os riscos, por exemplo, até chegar lá na etapa, né, de implementação segura. Então, depois eu vou pedir para o Fábio nos enviar mais algumas coisas aí, tá? Silvio, se você quiser também, se você achar que é válido, né, pode pegar essa URL que eu te passei aí do Locker, tá? E lá eles conseguem criar o delivery deles, tá?
Você pode criar, por exemplo, você pode criar ele por 30 dias gratuito, e eles conseguem criar o subdomínio, e você manda, pega um grupinho, pega dois, e manda um fazer e o outro tentar burlar de qualquer forma. Pode tentar fazer. Olha aí, o Fabner tá dando um cheeseburger para quem descobrir vulnerabilidade do sistema deles. Eu vou mandar depois o link aí. Bug Bounty é assim, né? Bug Bounty, para quem não conhece, são programas de recompensa, né? Que ele recompensa pessoas que descobrem vulnerabilidades. Que é o que o Fabner tá fazendo. Um cheeseburger até R$30, né, Fabner? Até 30. Só aguarde. Eu vou E mudar 116 alunos, tá, Fabner? Aqui depois você faz a conta aí quanto que dá. 16? 116 alunos. Até 16? Meu Deus do céu. Fali. A próxima letra do stride é o R, de repudiation. Repudiation é quando você nega que fez alguma coisa, né? É como, basicamente, eu alterei meu endereço no sistema e depois chegou lá no endereço novo, né? E eu ligo pro Fabner gritando com o Fabner, Fabner, fiz o pedido do seu sistema, mas chegou lá no meu endereço antigo. Ou chegou no endereço que não é o meu. E aí o Fabner tá, mas alguém mudou. Eu falo, não, mas não fui eu que mudei. Foi o cara da loja que mudou. E aí o cara da loja fala, não fui eu que mudei. Foi o Fabner que mudou, ele tem super admin. E o Fabner fala, não fui eu também. E aí fica, então, se isso acontecer, Fabner, se alguém mexer ou no banco de dados, ou se algum dos 3 usuários alterar o endereço, você tem um registro de quem alterou, que hora alterou, qual era o valor anterior e qual que é o próximo valor? De quem alterou, não. Eu só tenho se é admin ou se é super admin. Aí eu vou saber. Mas você grava o log da alteração que aconteceu, por exemplo, Sim. você sabe qual dos usuários, os 3 usuários tem. No banco de dados tem. Só que quem alterou, eu não sei. Se, por exemplo, se foi um funcionário meu que alterou, eu não vou saber. Eu vou saber que. Não sabe que é o eu sei que é o super admin. Isso, exatamente. Eu sei que é o usuário super admin. Quem foi, eu não sei. E do mesmo jeito do meu cliente. Tá? Do meu cliente, que é o admin, quem foi que alterou lá dentro, eu não vou saber. Então, todas as pessoas que logarem no sistema lá, como eu não tenho nível de usuário, não tenho usuários cadastrados, né? Qualquer um que tiver a senha de admin lá vai conseguir mudar, eu vou saber o horário, né? O horário que ele mudou, porque isso tem no log. O horário que ele mudou, eu sei. Mas quem mudou, eu não vou ter esse controle. E se, por exemplo, só uma pergunta, esses logs, onde exatamente que eles ficam guardados? Se tu tem um funcionário na tua empresa que tem acesso a esses logs, ele pode apagar uma parte que ele achar interessante para poder fraudar isso? Na verdade, ele fica dentro da minha hospedagem, né? Dentro da minha hospedagem ninguém tem acesso, só eu. E esse sistema tu não consegue apagar log, por exemplo? Eu consigo. Eu, Fabner, consigo. Se eu for lá dentro da minha... Se ele invadir a minha hospedagem, ele consegue. Não, eu digo via sistema, usando tua senha de super admin. Consegue. Se você abrir a senha de super admin, sim. Tá, então... Teus funcionários também, então, né? Com a senha de super admin. Não passo. Ah, mas teu funcionário não tem super admin, então? Eles têm usuário à parte? Não tem usuário. Como é que eles acessam o sistema? Não, os meus funcionários não mexem nesse sistema. Só suporte. Tá? Precisou fazer alguma coisa... Na verdade, a Kênia mexia, né? A Kênia que ela trabalhava para mim. Por quê? Porque ela me ajudou a fazer o sistema. Né? Então, ela desenvolveu o sistema. Então, ela tinha super admin. Agora, meus funcionários não têm super admin. Tá, mas no caso do sistema escalar um pouco, crescer, tu precisar contratar pessoas, daí eles podem fazer essa alteração. Podem, mas aí que tá. A gente já está trabalhando nessa questão de perfis de usuário. Aí nós vamos fazer um array, uma grade de usuários, né? O usuário tal pode fazer isso, tanto para a gente como suporte, tanto para o usuário lá que contratar o sistema, né? Aí nós já estamos trabalhando nisso já, tá? E nesse caso agora, vamos pegar só o hoje, então. Se acontecer agora, o cara te ligar e dizer, olha, eu fiz um pedido de uma pizza, foi lá no outro bairro, né? Não é no meu bairro, lá em outro lugar. Tu consegue abrir o sistema e ver, então, quem alterou aquele endereço e o que estava antes e o que estava depois e que horas foi feito isso? Só se foi eu ou se foi ele só. Quem foi ou não. Só se foi não, isso que eu quero dizer, tu sabe o usuário. Não. Só se é super admin ou se é admin, só. Tá, aí tu sabe que foi, por exemplo, o admin e aí tu sabe a informação que estava antes e depois? Sei. Tá, então tem o histórico, só não tem controle de acesso, não tem todos os usuários que deveria ter, mas considerando que tu crie novos usuários, novas contas de usuário, então assim, o problema hoje é não ter contas de usuário para todo mundo, né? Usuários e perfis, né? Perfis também.
Mas já não tem, por exemplo, todos os admins, eles não têm o mesmo acesso? As pessoas... O admin que eu tô entendendo é a pessoa da empresa, né? Isso, só tem um admin. Sim, mas se eu criasse uma nova conta com o mesmo... O perfil é de mim, né? Mas se eu criasse uma nova conta, duplicasse aquela conta, outro login... Não tem essa opção no sistema. Tá. Entendeu? É isso que nós estamos trabalhando. No caso, tu falou também que tu não controla a parte das entregas ali, né? Não. No caso, se o cliente quiser, entrando na parte do não repúdio ali, se o cliente quiser dizer que nunca recebeu o pedido, tu não tem como confirmar isso também. Não tem nenhuma... Como tu não controla a parte do pedido, não tem nenhum log por geolocalização, não tem código, como ele falou. Então, se ele quiser dizer que não recebeu, não tem como contestar isso. Que ele não recebeu o pedido pelo motoboy? Isso. Não tem. Não tem. Isso é legal. Tá entrando no repúdio também, né? Ele pode dizer, não recebi. Se você tivesse a confirmação, né, aí volta para aquilo que tu falou lá mais cedo, que eu falei que estava fora da fronteira do sistema, talvez agora comece a ficar dentro da fronteira do sistema de novo. Porque se você tem esse controle de, recebi tal horário, a pessoa disse que recebeu, você consegue dizer, não, aqui, ó, você disse que recebeu. E aí a pessoa não dá para dizer, não recebi. Tá, mas você está dizendo que recebeu, tem aqui tal horário, você falou que recebeu, tem aqui o código, tá aqui. Agora, da forma que tá hoje, realmente. Então, se alguém usa o teu sistema hoje e quer falar, olha, cara, não recebi, eu fiz o pedido, não recebi, e aí? E agora, quem vai pagar esse pedido aí? Não tem. É o que eu te falei. A gente poderia fazer nesse pedido, né, que sai nesse relatório, que sai no WhatsApp, é um pedido impresso também, eu poderia colocar lá no sistema um QR Code, leia aqui esse QR Code quando o motoboy te entregar o seu pedido. Pronto. Né? Aí vai confirme o recebimento do pedido na mão do motoboy. O motoboy entrega o QR Code para ele ler, ele vai ler, confirme a entrega do pedido. Ele leu. Aí no sistema já vai dar que ele recebeu o pedido. É uma boa, tá? Agora, seguindo no Stride, nós temos a letra I, que é de Information Disclosure. Information Disclosure é basicamente um vazamento, é você vazar uma informação que você não deveria. Que é mais ou menos o que a gente conversou mais cedo, né? Que eu dei aquele exemplo lá do gateway de pagamento, onde trocando o ID eu posso ver um dado de outro usuário, tá? Então, um exemplo no sistema do Fabner foi o que eu perguntei já antes, já sei a resposta, né? Que é, se eu trocar o ID, então, do pedido, eu não consigo ver aquele pedido, né? Então, só para relembrar, então é isso. Você consegue ver os dados do pedido, os itens do pedido passado, por exemplo, no navegador? Você consegue fazer essa consulta hoje? Ou é só no WhatsApp? Não, eu consigo. Não consigo, não. O cliente. Cliente, deixa eu ver. Se o cliente tem um histórico do cliente, o que eu já pedi? Eu posso ver o que eu pedi ontem? Não lembro o sabor da pizza de ontem. Posso ver ou não consigo? Olha, não sei. Agora você apertou, viu? Acho que não. Tem algum lugar, você tem alguma tela de ver pedidos? Peraí que eu já vou ver agora. Já estou até vendo aqui, peraí. Pedidos, meus pedidos. Tem pedido, chama pedidos finalizados. Beleza. Se você abrir um desses pedidos aí, quando você implementou, clica num aí só para você entender o que eu estou falando, tá? Quando você clicou num, o seu dispositivo, ele mandou para o servidor aquele ID do pedido dizendo, olha, eu quero ver os produtos desse pedido aqui. Se eu interceptar essa requisição, ou se eu fizer alguma coisa no seu navegador aí, e trocar esse ID para um pedido de outra pessoa, o servidor ele vai responder, ou ele vai verificar, não, peraí, quem está pedindo o pedido aqui é o Fabner, mas o pedido é do Silvio, então eu não vou devolver. Ele tem esse controle? Nunca fiz esse teste. Tá. Eu vou até pedir desse jeito para vocês dois ficar um pouco longe. ou então pega o sistema e coloca os seus alunos aí para resolver esse problema. Não, nunca fiz esse teste, tá? Boa. Então, se o Fabio não fez os testes, talvez ele não tenha pensado nisso. Se não pensou nisso, é bem provável que o sistema hoje esteja vulnerável, então, a uma ameaça de information disclosure. Então, se o usuário colocar o ID do pedido, modificar, por mais que o sistema, como eu falei já em alguns vídeos aí, se o sistema não tiver na interface a opção de digitar o pedido, mas a pessoa tiver o mínimo conhecimento, né, ou usar uma ferramenta de trocar ali a requisição HTTP, por exemplo, ou se está no navegador e consegue alterar
em algum lugar, de alguma maneira, consegue alterar, pode ser na URL, pode ser na carga útil, não importa onde está, né? Mas se conseguir alterar essa requisição e enviar ela, e o servidor, ele não verifica, não, peraí, quem está me pedindo essa informação é o Fabner, mas essa informação não é do Fabner. Eu até falei, dei exemplos parecidos no sistema de matrícula. Se não for o Fabner cliente, mas for o Fabner superadmin, beleza, eu posso mostrar o pedido porque o Fabner é um superadmin, ele tem aquele acesso. Agora, se for o lojista, posso também, é o admin, posso também, por mais que seja o pedido do Twig. Agora, se é o Silvio que está querendo ver o pedido do Twig e o Silvio não tem nenhum privilégio, ele é um cliente também, assim como o Twig, o servidor deveria barrar essa requisição. Tá? Então, é possível que hoje o teu sistema esteja vulnerável ao information disclosure. Tá? Então, seria um controle que você teria que adicionar aí contra essa ameaça para que não haja mais essa vulnerabilidade. Tá? Então, legal. E outra coisa que anotei aqui que vamos testar amanhã. Perfeito. Depois você nos conta o que você conseguiu melhorar e mostrar, pode mostrar o código, olha, eu melhorei com esse controle aqui, isso aqui já não permitiu mais que acontecesse, tá? Na questão do pagamento ali, caso o cliente opte por fazer o pagamento com cartão de crédito já na tua plataforma, esses dados tu manda para um serviço de pagamento externo, como é que é feito esse envio, fica no log, os dados do cartão, tu tem acesso, como é que é isso aí exatamente? Os logs, ele fica até 3 dias. Tá? Mas fica os dados do cartão, fica número, vencimento, fica o código. Aqueles 3 códigos de validade, né? Fica por 3 dias só. De cartão de crédito, é isso? De cartão de crédito. Você salva isso no banco de dados? Sim. Tá. Então Mas ele é volátil, a gente chama de volátil, tá? Com 3 dias ele sai. É o tempo de processamento de um cliente, talvez, fazer um cancelamento, entendeu? Então, no caso de alguém conseguir acessar o teu usuário de superadmin, teria acesso a todos esses dados de cartão? Na verdade, não, porque dentro da ferramenta, esse superadmin, dentro da ferramenta em si, ele não tem o log. Ele vai ter o log se ele entrar lá dentro da minha base de dados, lá no vale, na minha hospedagem, né? Aí ele vai... Mas se você tem algum endpoint, por exemplo, o usuário consegue ver seu próprio cartão? Porque o servidor, ele retorna para algum endpoint a informação do cartão? Sim, o usuário consegue. E aí, mas o servidor, ele consegue, ele verifica se é o próprio usuário ou se é um outro usuário? Não. Pois é. Então, você ainda tem a vulnerabilidade, por mais que a sua tela, e isso é legal que exemplifica algo que eu falei bastante nos vídeos. Às vezes o controle no front-end, no software, ele dá falsa sensação de segurança. Você pode dizer, não, mas não tem nenhum lugar para ele olhar. Só que o servidor, ele responde aquela solicitação. E hoje, se você baixar o Postman aí, ou qualquer outra ferramenta, Insomnia, você consegue montar uma requisição e enviar. E aí, mesmo sem você ter um lugar para fazer aquilo, você consegue enviar uma requisição forjada, que você faz do jeito que você quiser, e aí você vai ter a resposta do servidor e você vai conseguir acesso a cartão de crédito, esse monte de coisa. Então, isso entra também no Information Disclosure. Tá? Um dos controles que o Fagner poderia implementar, muitas vezes é fornecido pelo próprio gateway de pagamento, que é não armazenar o cartão de crédito, ele armazena um token só. Então, você digita o cartão de crédito, isso não vai no seu banco de dados, você manda direto para o gateway de pagamento, as AAs, por exemplo, e o gateway de pagamento ele vai retornar um token. Vai dizer, olha, Fagner, com esse token aqui, está liberado para fazer a tua aplicação, e aí só quem consegue fazer compras é a aplicação do Fagner, tá? Porque não é o número do cartão de crédito, é um token que autoriza a aplicação do Fagner a autorizar um pagamento nas AAs por o cliente Twig. Então, percebe, é um triângulo. Fagner, as AAs, Twig. E é somente esse triângulo que funciona. Se eu descobrir aquele token, tentar fazer alguma coisa, não vou conseguir, porque não é a minha aplicação que está fazendo. Sim. Então, a aplicação do Fagner, ela se autentica para o AAs, por exemplo, que é o gateway de pagamento, e ele sabe, o gateway de pagamento sabe que está falando com as AAs sabem que está falando com o gateway de pagamento, então tem chaves que garantem essa comunicação, tá? E com base nessa configuração que um conhece o outro e confia no outro, e isso somado ao token, que só permite a compra naquela aplicação, o AAs barraria qualquer compra que não fosse da aplicação do Fagner e daquele token autorizado. E você pode revogar token também, depois, se você quiser, fazer várias coisas. Essa é uma forma interessante se você quer que ele salve o pagamento, o cartão, no sentido de não precisar digitar toda a compra, né? É um usuário que ele quer que mantenha recorrentemente os dados ali para ele poder só clicar em comprar e comprou. Então, poderia usar essa estratégia de ter um token que fica
dá a impressão que está salvo o cartão, mas o que fica salvo é a permissão para ele usar aquele cartão para uma compra na aplicação do Fábio, tá? Sim, inclusive eu tenho uma outra aplicação que eu estou fazendo agora, recente, não está pronta, o site, que é a loja virtual, ainda não está pronta, mas eu estou usando o Asas, então por isso que tem o token, a gente vai trabalhar com ela, com esse get da Asas de pagamento, né? Porque vai ser o fluxo para o Brasil inteiro, então a gente já colocou o Asas nele já tudo configurado. Antes eu utilizava o Mercado Pago, mas agora eu vou usar todo o gateway do Asas. Seguindo no Stride, temos a letra D. E se for sexta-feira, Fábio, 8h30 da noite, aquela hora que todo mundo pede uma pizza, uma coisa ali, e eu criar um botzinho que ele envia 10 mil requisições de pizza para pagar no Pix, e chegar essas 10 mil requisições de pizza para pagar no Pix, o que teu sistema faz? É o mesmo usuário. Mas esse tá com fome. Olha, ele vai receber mas tá, você vai fazer uma rotina que ele vai fazer essa requisição, tá? Ele vai receber o WhatsApp da mulher vai travar, porque tudo chega via WhatsApp, então ela vai aí tá. Aí eu não tenho nada, tá? Não tenho nada que trabalhe isso, tá? Que trave isso ou que faça essa segurança. Mas alguma coisa, por exemplo, pedir, beleza, 10 mil pizzas, 100, a pessoa vai pedir, não precisa de 10 mil, a pessoa pediu 100 pizzas, opa, peraí, uma coisa errada, né? Vamos ver esse mesmo usuário aqui, pô, que fome é essa que o cara tá, entendeu? Então, aí ela vai entrar em contato com o pessoal, você realmente pediu? Lógico, se for as pessoas querem fazer o mal, sim, eu pedi, né? Mas não tem nada. Você percebe que o problema principal aqui, né? A gente tá, só para deixar claro, a gente falou do D, né? Do Stride, que é o Denial of Service, negação de serviço. Uhum. O problema principal não é só que o Silvio fez 10 mil pedidos de pizza. O cara pode só dizer, cara, esse louco tá aqui querendo zoar com o meu sistema, eu não vou entregar nenhuma pizza, esse cara tá ferrado, vou bloquear ele, deu. Isso. O problema é, chegou 10 mil pedidos. Só que no meio daqueles 10 mil, lá no 997, tinha o do Twig, que é de verdade. Então, percebe? Putz, meu WhatsApp lotou de mensagem. Como é que eu vou achar os de verdade? Uhum. Entendeu? Então, esse é o Denial of Service. Eu estou fazendo um monte de requisição. E assim, DOS, né, que é o Denial of Service, muita gente faz o link com necessariamente estar inundado, porque existe o SymFlood, né? Ou o flooding, que é a inundação de requisições. E o pessoal associa diretamente o DOS com o flooding. O flooding é um tipo de DOS. Então, assim, um dos possíveis problemas seria eu derrubar o servidor de tanto mandar mensagem, tá? Uhum. Mas, às vezes, nem é isso. Às vezes eu estou resetando a senha do monte de usuário, porque tem um botão de resetar senha, e quando eu resetar a senha, vai chegar a senha no e-mail, o cara nem viu, e ele vai acessar e não consegue, ou eu digito 3 vezes a senha errada do Twig. E para ele desbloquear, ele vai ter que ir lá, entrar em contato com o suporte, porque bloqueou a senha dele. Percebe que isso já é um DOS? Eu posso digitar 3 vezes a senha errada, na 4ª vez bloqueou a conta dele, ele está com fome, vai fazer um pedido, a conta bloqueada, entra em contato com o suporte. Pode ser que ele já nem queira mais comer, ele vai pegar outro aplicativo e vai comer. Então, tem vários tipos de DOS. Sempre que eu consigo negar o serviço, ou seja, estou impedindo alguém de consumir o serviço, eu consigo fazer DOS. Nesse caso aí, pode ser que eu não derrube o servidor, pode ser que não trave o WhatsApp. Só que eu fiz se perder lá no meio das mensagens, a mensagem legítima do Twig e de outros clientes também, porque era sexta-feira, 8h30 da noite. Então, daquelas 10 mil, daqui a pouco tinha outras 100 e poucas que eram de verdade. E como é que filtra isso aí? Até filtrar isso, né? E se o cliente malicioso, né, o atacante for um pouquinho inteligente, ele não vai fazer com o número dele, ele vai falsificar requisições, vai colocar vários números aleatórios ali no meio. Então ele pode misturar. E ele pode fazer 3 pedidos de cada número, né? Exato. Ele pode pegar a ameaça, né, de spoofing, por exemplo, e fazer falsificação, e combinar isso com a ameaça de denial of service. Ou seja, ele pode usar a estratégia de spoofing, de falsificar a requisição dele, e fazer o DOS amplificado, ou seja, com um efeito amplificado combinando 2 ameaças. Então, é possível que uma ameaça seja combinada com outra. Então, no caso do Fabner, né, uma possibilidade de DOS seria essa, eu sair fazendo um montão de pedido no nome de outra pessoa, ou não, né, o que importa é que, de alguma forma, eu negaria o atendimento
ao serviço da pessoa legítima. A pessoa que realmente está precisando receber sua pizza não vai nunca ter seu pedido ali atendido porque eu mandei um montão de mensagem e ficou perdido no meio. Isso é um DOS, tá? A gente pode fazer, se o cara for um cara inteligente, se tiver acesso ao banco, ele pode fazer o quê? Ele pode ir lá, pegar todos os clientes que já estão cadastrados e fazer um pedido para cada um. Né? Todo mundo, eu tenho 300 clientes cadastrados. Opa, um aqui eu vou fazer outro eu vou fazer 2. Opa, todo mundo resolveu comprar. Como é que ela vai saber que isso foi um ataque? Né? Porque talvez um mesmo cara pedir 10 mil, tá alguma coisa errada, né? E se cada cliente agora pedir, de 100 clientes, cada um pedir 2 pizzas, né? Ele pegou todos os clientes e pediu 1, 2 pizzas de cada um. Opa, né? Como é que o cara vai, a pessoa que está atendendo vai dizer, não, isso é um ataque? Não, isso é o pessoal pedindo pizza, né? Então, tem uma outra maneira de encarar isso aí, né? Perfeito. Então, isso entra um pouco na parte de IDS, né, que é detecção de intrusões. Seria um ponto também mais adiante da disciplina, que a gente não vai falar nesse vídeo aqui, né, nessa gravação, mas já estamos falando, de certa forma, né, deixando esse gancho com a parte de detecção de intrusões. Então, de forma resumida, a detecção de intrusões é isso, é você achar artefatos para ver, bom, até que ponto eu consigo olhar para os dados e dizer que isso aqui é ilegítimo, né? Ou seja, o cara pediu 10 pizzas, é um atacante? Ou é simplesmente a festa da firma e o cara pediu 10 pizzas porque eles vão vir à noite lá com uma sala cheia de gente? E se for 11? Se for 1.000? Qual que é o limiar? E além disso, ele colocou o endereço residencial ou o endereço profissional? Quando você combina um montão de coisas separadas, é 3 da manhã ou é horário de trabalho? Quando combina um montão de informações, fica mais claro de, opa, isso aqui está caracterizando uma intrusão. Ninguém pede esse monte de pizza nesse horário para entregar, sei lá, no Pampa, né? Porque no Pampa nem está aberto nesse horário. E esse tipo de coisa você consegue automatizar depois e é a detecção de intrusões, tá? Inclusive, começamos a pensar nisso, tá? Nessas mudanças do sistema, quando eu fiz a tua aula lá, eu e a Kenny, a gente fez a tua aula lá de IPS e DS, né? Olha só que legal. Aí eu falei, opa, Kenny, peraí. Aí voltando da Unipampa, a gente conversando, falei, Kenny, a gente não pensou em um monte de coisa, né? Vamos mexer aí que veio, né? A realidade, mas o software já existia, né? Então, vamos corrigir. Então, aí corrigimos algumas coisas, mas outras coisas ainda não. E é legal, depois a gente vai fazer um vídeo só do IDS, mas é legal que a gente fale disso agora, para a pessoa entender que, por mais que a gente faça todo esse exercício, a gente está não sei quanto tempo falando aqui de stride, e percebe, a gente está pegando uma ameaça para cada letra de stride. Cada uma dessas letras pode ter N ameaças e em N partes diferentes do sistema. Só que mesmo que a gente fique fazendo isso várias vezes, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir achar mais nada, mas o desgraçado atacante acha. Como é que a gente faz para lidar com isso? A gente adiciona IDS. Então o IDS serve para isso. A gente melhora o máximo que dá o processo, faz todas as etapas da gestão do seguro bonitinhas, mas no final a gente não diz que está tudo certo, está seguro. Não, a gente coloca o IDS para tentar identificar. Se alguém descobrir alguma maneira de explorar alguma vulnerabilidade, que eu nem sei qual maneira de qual vulnerabilidade, mas se alguém fizer algo estranho, fora do comum, o meu IDS vai detectar, e é ele que vai me salvar muitas vezes, tá? Então, vai ter um vídeo aqui só sobre IDS, daqui a pouco a gente faz no sistema do Fabner também, ou não, depois a gente vai ver isso, tá? Para finalizar o stride, tem uma última letra, que é o Elevation of Privilege, que é elevação de privilégios. No sistema de delivery do Fabner ou Twig, você consegue imaginar uma situação onde alguém consegue elevar seu privilégio para fazer alguma operação que não está permitida? No meu sistema de matrícula, o que seria uma elevação de privilégio? Um estudante consegue, por exemplo, achar uma falha lá, que essa falha permita que ele aprove uma matrícula excepcional, fora de período, ou que ele aumente a quantidade de vagas numa disciplina. Ele está fazendo algo que ele não deveria fazer. Quem faz é a coordenação e secretaria. Então, isso é um exemplo de elevação de privilégio no meu sistema. No seu sistema, Fabner, ou Twig, o que vocês acham que poderia ser uma ameaça de elevação de privilégio? Acho que o Fabner já deu alguns spoilers lá no início da videochamada sobre esse último tópico, né? Sim. Se ele quiser complementar. Na verdade, assim, isso eu vou pensar, né? Lógico, eu tenho que pensar agora, mas isso a gente vai tratar quando a gente acabar, e na verdade nós estamos tratando disso agora, quando a gente for fazer e construir os usuários, né? Porque agora sim que a gente está construindo os usuários, o usuário vai ser atendente, o administrador lá da empresa, que tem o admin, vai ser só o proprietário ou o TI da empresa lá, tá? E o proprietário. O atendente, ele vai ter níveis de atendente, ele vai poder dar até tanto tipo de porcentagem de desconto, ele vai poder gerar
até um cupom, até 5% de desconto, ele vai poder, é igual tem em mercado, ó, ele vai poder tirar alguma coisa da pizza, ou tirar, quando eu falo alguma coisa, tirar algum valor? Não. Ele vai poder tirar alguma coisa do pedido? Não. Ele tem que pedir, solicitar a senha de um gerente geral, de uma pessoa acima dele. Então, isso são o quê? O que o meu sistema hoje não faz. Eu não tenho uma gestão de níveis de usuário com os seus devidos privilégios. No caso, o que o Fagner falou é que basicamente todos os clientes dele, seja o atendente ali ou o dono da loja mesmo, usam o mesmo perfil do administrador. Então, o cara que está atendendo pode criar cupom, dar 100% de desconto, pode alterar o valor dos pedidos, enfim. Então, não tem essa escalação do privilégio tão clara, porque basicamente todos os clientes dele têm o mesmo privilégio, não importa se é funcionário, se é patrão, enfim. É um exemplo que pode acontecer, e aí o Fábio já pode ficar esperto com isso, quando ele fizer o controle de ter vários usuários e privilégios e perfis, né? O que o Fábio tem que se atentar é que daqui a pouco ele criou os usuários, criou os perfis, e aí só lá o Super Admin, por exemplo, vai ter uma funcionalidade de criar cupom de desconto. Mas, se o servidor, quando receber aquela requisição de criação de cupom de desconto, imagina que é um JSON dizendo, olha, cupom leva 30, desconto igual a 30%. Né? Essa é a requisição que chega lá. Se alguém descobrir esse endpoint, né, um usuário final, um cliente, e falsificar a requisição e enviar para o servidor, ele consegue fazer uma injeção, né, de dados, e essa injeção de dados vai criar um cupom de maneira indevida e automaticamente vai levar, ele vai estar fazendo uma funcionalidade que ele não deveria fazer. Então isso é elevação de privilégio também. Tá? Percebe que a elevação de privilégio, ela é talvez um ataque que... Ela não é um ataque, ela é ameaça, né? Mas os ataques que podem explorar essa ameaça, se houver alguma vulnerabilidade, pode acontecer de maneiras diversas e o atacante pode ser bastante criativo, tá? Ele pode desde fazer o que eu falei agora, de descobrir um endpoint e mandar uma requisição falsificada, que se assemelha um pouco também à ideia do tampering, que é modificar um dado, ou do spoofing, que é modificar a identidade da pessoa que está fazendo aquilo, ou simplesmente de fazer uma requisição indevida que ela não deveria ter privilégio, mas ela descobriu uma maneira de ter. Tá? Daqui a pouco, na hora de enviar a requisição, poderia ter um campo lá, sei lá, admin true. E aí, se fosse com outro usuário, não iria true, mas como ele está identificando que tem essa flag, ele poderia mudar essa flag e fazer com que chegasse admin true, por exemplo, né, no cabeçalho da mensagem, e aí o servidor pensa que é um admin e permite que o Silvio, né, que é o cliente final ali, o cara que está com fome, consiga dar um desconto para ele mesmo, ou criar um cupom de desconto. Então, isso é elevation of privilege, tá? Quando você consegue fazer alguma ação que não compete ao seu nível de usuário, você está fazendo um elevation of privilege, tá? Elevando o seu privilégio de maneira indevida. Inclusive, eu testei, na verdade, assim, ó, tem um site que eu fiz um teste disso, tá? Eu tenho um cupom de 5% nele e tem um outro amigo meu que tem um cupom de 50%. E ele tem as iniciais e 50%, né? Que é 50%. Eu tentei usar um cupom meu com 50%, né? Para ver se isso funcionaria. Falei, opa, não. Aqui ele falou, aqui não, aqui nós já trabalhamos nisso. Não, mas não consegui. Então, existe vários. Hoje a Shopee, a Mercado Livre está com bastante coisa de cupom, né? Esses cupons aí. Então, eu já tentei bastante coisa já para ver se tinha essa escalabilidade e tinha esse defeito e esse problema ali. Mas não. Estavam em dia na segurança deles. Perfeito. E esse tipo de coisa que o Fábio também tem que cuidar no dele, né? Por exemplo, se tu tá dando um cupom de 50% no primeiro pedido. Realmente é o primeiro pedido, né? Então, esse tipo de coisa é legal. E aí, sim, a gente fechou o Stride, a próxima etapa seria a gente fazer os fluxos de abuso, né? A gente não vai ficar fazendo aqui todo o fluxo, deve estar longo o vídeo aí, mas a ideia, então, é que depois que faça o Stride, a gente tentaria, então, colocar no papel quem é o autor, né? O autor da ação, né, ou o ator do fluxo de caso de abuso, né? E aí, naquele caso de abuso, você falaria, o ator é um cliente mal intencionado, por exemplo, né? E aí, qual que é o objetivo? É criar um código de cupom de desconto. Quais são as condições necessárias? Existe uma falha no sistema, que essa falha o sistema não verifica se aquela pessoa que está criando, ela tem aquela permissão para criar cupom de desconto, né? Apenas executa aquela função.
E a gente vai colocar o fluxo, né? O cliente ele captura uma requisição legítima, ele altera o valor, ele usa o Potion para enviar uma nova mensagem, e a gente vai descrever quais são esses fluxos, a gente vai dizer o impacto esperado. O impacto esperado é, por exemplo, a criação do novo cupom de desconto, e qual a categoria de stride que é relacionado? A gente vai colocar aqui, elevation of privilege, eventualmente pode ser um tempering, se ele estiver alterando, tinha um cupom de R$13, ele conseguiu alterar para 30, né? Então ele fez o tempering também, e o elevation of privilege, fez duas coisas ao mesmo tempo, tá? Depois dessa etapa, de fazer os casos de abuso, nós partiríamos para priorização de risco, tá? Então, tem um vídeo sobre isso, a gente não vai também fazer todo o pipeline para não deixar tão longo o vídeo agora, mas o que a gente faria, então, para começar a resolver isso? O Fábio já falou um montão de coisa. Putz, isso eu vou ver agora, eu vou ver. Tá, mas por onde começar, né? Imagina que a gente ficou conversando aqui algumas horas, né? Mais do que a gente ficou agora, que a gente só pegou um exemplo, e o Fábio já fez uma lista enorme de 100 coisas para fazer, e não tem gente para pegar tudo aquilo amanhã, né? O que ele vai pegar amanhã? Ele vai ter que fazer uma classificação de riscos. Ele vai ter que ver, então, bom, dessas coisas que podem acontecer, o que é mais grave? Como é que a gente mede a gravidade, né? Tem duas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro, quão provável é aquilo acontecer? Ou, por exemplo, a gente está falando aqui do cara mandar uma mensagem e querer um cupom de desconto. Qual que é a dificuldade? Quais são as premissas para isso acontecer? É só mandar uma requisição que isso permite? Se sim, a probabilidade é alta, tá? Mas daqui a pouco, além de fazer isso, ele tem que descobrir a senha de um super admin, e tem que fazer não sei o que, e começa a ficar mais difícil do atacante fazer isso. Ou seja, é menos provável que alguém faça esse tipo de coisa. Então a probabilidade é baixa, tá? Além da probabilidade, a gente tem que olhar o impacto. Independente de quão provável é de alguém fazer isso. Qual que é o impacto se alguém fizer? É baixo? Ou seja, causa pequeno transtorno e pode ser corrigido rapidamente? Ou é muito alto? Pode afetar muitos usuários ao mesmo tempo, comprometer operações críticas, causar prejuízo grave. Então tem aquela escala, né? O baixo é pequeno transtorno, pode ser corrigido rápido. Moderado causa uma interrupção ou inconsciência limitada, com possibilidade de recuperação. Alto é quando o prejuízo já é quase irreparável, mas assim, não é o mais crítico ainda. E o muito alto é quando ferrou, né? Aí sim afeta muito usuário não é só um usuário afetado, é muitos, daqui a pouco ninguém mais consegue fazer pedido, ou alguma coisa muito grave está acontecendo. Então, esse é o impacto. E combinado, então, o impacto com a probabilidade, né? Então, você vai ter uma fórmula que pode ser a mais simples, é você multiplicar um pelo outro, e aí se você vai ter uma pontuação, né? Se você tem de 1 a 4 para o impacto e de 1 a 4 para a probabilidade, você pode ter depois o resultado, sim, sendo, por exemplo, de 1 a 3, essa multiplicação, você vai dizer que o nível de risco é baixo. De 4 a 7 é um risco médio, de 8 a 11 é um risco alto, e se for acima de 11, né, 12, 13, 14, 15, 16 é um risco crítico. E aí você vai começar, obviamente, pelo que é crítico, tá? Então seria um exercício que o Fabiano poderia fazer, né? Daqui a pouco ele quer ver, tá, mas como é que eu começo a resolver esses problemas para não deixar essas ameaças existirem no sistema e as vulnerabilidades não estarem lá? Ele faz esse exercício de priorização e a partir daí ele consegue, então, atacar, né, de um por um desses problemas, tá? E aí vocês podem ver lá no Git, né, no repositório que vocês têm, que vocês vão ter uma matriz depois onde vocês vão colocar a origem do risco, né? Não é stride, isso era spoofing, era tempo, repudiation. Eu posso colocar qual que é o evento de risco, por exemplo, um cliente acessa tal coisa e faz tal coisa, né? Eu posso ter a vulnerabilidade ou condição, que é, olha, para isso acontecer, tem que ser comprometida uma credencial, ou tem que ter a ausência de um controle no back-end, né? Eu coloco o impacto, probabilidade, eu dou a pontuação, e aí eu vou ter finalmente o nível. Se é alto, se é crítico, se é baixo. E a partir daí, então, a gente vai partir para a priorização, que é o passo 5 que você tem no Git de vocês lá, né? Então, com base na priorização, você começa naqueles mais críticos e assim por diante, tá? Isso basicamente é o que vocês fizeram no entregável 2 de vocês, né? Fazendo essa priorização e depois aplicando o NIST. E aí, o Fábio, depois talvez seja interessante para o Fábio, verificar o NIST CSF, né? Que é um framework do NIST, né? Desse órgão que é o NIST, onde lá ele tem um link, né, das funções, né, de segurança e das finalidades que aquilo tem no projeto, e das estratégias para tratar cada coisa, né? Você vê que a estratégia é ou evitar um risco, ou é reduzir, ou compartilhar. O que é compartilhar? É como, por exemplo, ao invés de eu lidar com isso sozinho, eu vou usar o gateway de pagamento para que ele terceirize, gere um token, então você está compartilhando o risco, você não está mais assumindo para você aquele risco de alguém vai roubar o cartão de crédito, por exemplo, né? O evitar é você dizer, não vai ter pagamento mais por cartão, é só Pix e acabou. Isso seria evitar.
às vezes não é necessário evitar, você pode só compartilhar, né? Passar, transmitir isso para outro agente. Você poderia ter a redução, né? O que é reduzir o risco? Olha, não vou tirar cupom de desconto, mas eu vou ter uma validação lá do servidor para ver se esse cupom foi autorizado para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas. Daqui a pouco, é só pessoas, só mulheres no Dia da Mulher. Então você tem esse controle. Então você está mitigando o risco, está reduzindo, mas você não tirou a funcionalidade, então você não está evitando, né, por completo, e ao mesmo tempo você não está aceitando e deixa lá, né? E tem casos que você vai aceitar o risco. Quando você aceita o risco? Quando você reconhece e mantém uma consciência, olha, esse risco realmente acontece, mas para eu corrigir isso, seria extremamente difícil. Eu não acho uma solução viável, ou eu posso fazer isso também com riscos residuais. Por exemplo, eu posso adicionar um controle para não deixar que qualquer pessoa crie um cupom de desconto. Mas pode ser ainda que uma mulher, no Dia da Mulher, falsifique o cupom de desconto. E se isso fizer, bom, eu vou aceitar, eu não vou deixar as mulheres sem desconto, eu vou aceitar que existe esse risco, vou conviver com ele, vou monitorar, vou tomar medidas, né, mas eu vou aceitar que existe isso, não vou fazer nada para reduzir mais do que isso, tá? Então é isso. Cada risco você vai tomar uma estratégia, você vai evitar, vai reduzir, vai compartilhar essa probabilidade, ou você vai aceitar que existe, tá? Bom, eu acho que a gente para por aqui o vídeo, depois vocês podem continuar lá com os vídeos que eu postei já no Codefolio, vocês podem pegar também o próprio Git, que tem até esse entregável 2, né, onde tem essa priorização de riscos. Então, tudo que a gente conversou nesse vídeo de hoje, já tem um exemplo também escrito lá com priorização de riscos e identificação de ameaças, etc., no sistema de matrículas. Não sei se Twig e Fabner querem falar algo para finalizar aí, senão a gente... Uma coisa que você falou ali agora, um cliente me pediu, teria, fora o cupom, teria como colocar cashback? Ele quer colocar cashback, né? Só que ele quer colocar o cashback, por exemplo, quer fazer as pessoas voltarem a comprar mais, né? Esse cashback vai ser periódico. Então, só dentro de um mês, quem comprar uma pizza vai ter R$5 de cashback, a outra pizza vai ter mais 5, mas isso não vai ser, só vai ser acumulativo durante um mês. Passou outro mês, não vai ser. Então, tudo o que for mais tecnológico e precisar de mais ações, a gente tem que trabalhar para mitigar todas elas juntos. Eu não posso trabalhar cashback e desconto junto, por exemplo, a porcentagem de desconto junto. Então, quem tem cashback só vai poder utilizar cashback se não tiver uma porcentagem de desconto, né? Então, tem tudo isso para trabalhar, todas essas tecnologias para trabalharem juntos também. Isso é legal porque quanto mais complexo fica o sistema, ou seja, quanto mais funcionalidades tem, maior é a superfície de ataque, mais vulnerabilidades ele pode ter, maiores são os cuidados com as ameaças que ele pode ter, né? Então, isso a gente fala também nos vídeos. É legal a gente olhar isso na prática agora com esse exemplo do sistema do Fabner, porque tudo que a gente falou no vídeo começa a fazer sentido e começa a se conectar, né, com a realidade, com um cenário prático. E, no mais, precisando de mim, sempre às ordens, tá? Aproveitem a disciplina, para quem está inicializando, para quem está começando a trabalhar nisso, ter uma visão diferente do que as pessoas normais têm, porque nós precisamos ver as coisas diferentes para a gente dar segurança para o nosso cliente contratar os nossos projetos. Uma frase que eu falo sempre nos vídeos e que vou repetir também nesse aqui, é que, cara, todo engenheiro de software, ele toma decisão de segurança, só que ele não sabe, às vezes, está tomando decisão de segurança. Ele está aumentando ou diminuindo riscos a cada decisão que ele toma, cada decisão de projeto, cada implementação, só que às vezes ele não tem essa consciência. Então, quando a pessoa fala, não, minha área de engenharia de software, não sou da segurança, isso não é uma opção. Não é querer ser de segurança. Tu pode optar por não ser um analista de segurança que vai fazer auditoria, que vai trabalhar com só segurança no dia a dia. Agora, conhecer a estratégia de segurança, para você tomar uma decisão dentro de software, sabendo se você está aumentando ou diminuindo o risco do seu sistema, não é uma opção, né? Isso é uma obrigação de todo mundo. Exatamente. E quem trabalha com isso vai chegar num ponto, e todo mundo que trabalha com isso vai chegar no ponto seguinte: o seu cliente que está te contratando quer uma coisa, e você sabe que aquela coisa não pode ser feita daquele jeito que ele quer, porque você já está pensando na segurança, você vai explicar para ele, e às vezes ele vai temar que é daquele jeito, né? Então, às vezes você tem que bater o pé, às vezes, com o seu cliente. Você fala, olha, se você fizer desse jeito, vai acontecer isso, isso e isso, porque eu já tenho, né, a vivência do negócio. Então, às vezes ele não tem essa percepção, mas você tem que ter essa percepção. Isso entra, inclusive, na priorização de riscos. Você pode falar para ele, olha, se você colocar esse cupom aqui dessa maneira, para qualquer um criar,
você vai ter que assinar esse termo aqui dizendo que você assume a responsabilidade se alguém fizer isso aqui. Entendeu? Não, peraí, se o sistema lhe permite isso, então, de repente, não vou querer assim, vamos... Aí você consegue fazer ele sentir no bolso, ou sentir a consequência legal que aquilo pode gerar, né? Então, Porque depois que está pronto, depois que está feito, não é desse jeito, é um retrabalho da equipe de programação, é um retrabalho de toda a equipe de projeto, e às vezes soltou uma coisa com defeito, aí lá depois, quando der algum problema financeiro, quem autorizou isso aqui? Ele vai falar assim, eu não fui, né? Então, se não está ali assinadinho, tudo um contrato, tudo trancadinho, fechado, né, sempre tem que ter as coisas escritas, porque ali tem a sua especialmente segurança. Quando é segurança, né? Que aí exatamente. Você está falando de um cliente ali que teve seu cartão de crédito roubado, exposto pelo sistema, ele vai processar você, dono da empresa, você, cliente, cliente da empresa de software, por exemplo, né? Ou seja, o cara do restaurante, o cara do software, e aí é por isso que é importante ter esses contratos. E a primeira coisa que o dono lá do estabelecimento vai falar assim, não, isso é erro do sistema, vamos processar o sistema. Exato. Agora, o cara quis pagar um pouquinho mais, 10% a mais para um cara extra ali trabalhar com essas funcionalidades de segurança, ou ele falou, não, isso aí não é prioridade, pode tirar, pode riscar aqui da lista, né? O problema é que se você, enquanto desenvolvedor ou engenheiro de software, não colocar na ponta da caneta dizendo, olha, esse valor aqui, esses X% do orçamento, eles são para pagar a lista de segurança, eles são para pagar o teste de penetração, eles são para implementar essa funcionalidade que na prática não é um requisito funcional, ou seja, não é um botão novo no sistema, mas é isso aqui que vai garantir que o cartão não seja clonado. Se você não mostrar para ele que tem uma implementação, tem um código por trás dos panos que faz o sistema ficar mais seguro, o cara não vai querer pagar por isso. 99... E aí depois ele vai querer cobrar por isso, né? 99% das pessoas veem a segurança como gasto. E é completamente diferente. Eu presto serviço para um frigorífico que nem firewall eles não queriam colocar. Eu falei assim, olha, podem não colocar, assinem aqui. A decisão é sua. Não, vamos colocar. Qual que é o custo disso? É X por mês. Ai, meu Deus do céu, mas isso não precisa colocar. Depois, não reclamem. Então, a gente tem que analisar, tem que bater o pé, porque depois que a bomba estourar, vai estourar para o seu lado, meu amigo. E a gente tem um exemplo aqui, né? Vocês já devem ter acesso ao vídeo de teste de penetração nessas alturas lá no Codifólio. O Twig estava fazendo, com esse sistema do Fábio, inclusive, estava testando umas ferramentas que fazem descoberta de vulnerabilidade, e nós descobrimos que o sistema do Fábio ele não é tão inseguro assim, né, Fábio? Tá vendo? Ele tem alguma coisa. O Twig está bloqueado nesse momento, ele não consegue mais acessar o sistema do Fábio pelo computador dele, porque ele usou um teste automatizado, né, de penetração, que ele testa justamente por vulnerabilidade do sistema, e o serviço que o Fábio usa detectou que havia alguém tentando fazer teste de penetração e bloqueou o IP do Twig. Então o Twig não consegue mais abrir o site do Fábio porque aconteceu esse bloqueio. Talvez até vocês aqui, se forem utilizar o Wi-Fi da Unipampa, talvez não consigam, né? Culpa minha. A culpa de quem foi. Inclusive, muito falamos nesse vídeo, né? O Silvio falou ali na parte de elevação de privilégios, a gente falou em outros momentos também, na parte de requisições, né? De alterar e falsificar, enfim. Para quem está começando agora, como você falou, a gente tem mais de 100 alunos nessa disciplina, tem um pessoal que está começando, tem um pessoal que está mais avançado no curso. Se vocês prestarem um pouco de atenção nesse vídeo, a gente fala ali sobre essa alteração de requisições, né? Então, é bem interessante vocês linkar o que a gente fala nesse vídeo de teste de penetração com essa entrevista do Fábio agora, para vocês entenderem como essas ameaças que o Silvio citou exatamente são feitas na prática, como vocês, com esse simples sistema, podem fazer, se vocês assim quisessem, essa elevação de privilégio, essa ameaça no sistema do Fagner, que não tem esse tipo de controle agora, né? Legal ver que tem várias camadas, né? A primeira camada é essa camada que a gente está fazendo aqui, com essa conversa, né? A gente poder ter essa conversa antes do Fábio fazer o sistema, né? E aí, a partir dessa conversa, a gente já fazer o sistema seguro. Mas aí, quando chegar na etapa de produção, como é que a gente pode fazer para descobrir se está realmente seguro, né? De duas uma, quer dizer, tem duas possibilidades, né? Não é de duas uma, de duas, né? A primeira coisa é, quando a gente faz esse controle de segurança, a gente já cria testes em código mesmo, né? Teste unitário, teste de unidade, né? Para a gente verificar que realmente o sistema está se comportando como esperado. Então, isso aí é uma coisa a se fazer. E outra é usar ferramentas automatizadas. Quando eu falo teste de penetração, pessoal, tem ferramentas automatizadas, como, por exemplo, essa que o Twig usou, que foi o AspZap, que ela faz essa tentativa de descoberta
de vulnerabilidades, ou seja, a própria ferramenta tenta fazer coisas estranhas. Hoje em dia tem ferramentas e propostas, até que a gente publicou no SPSEG, que faz isso usando LLMs. Então você usa inteligência, para inteligência entender, opa, é um sistema de delivery? Ah, se é delivery, eu vou tentar explorar um pedido. Eu vou tentar explorar o cupom de desconto. Antes, as ferramentas automatizadas, elas saíam jogando lixo, tentando achar algum problema ali, colocando payloads aleatórios, etc. Hoje em dia, com essa possibilidade de integrar uma ferramenta de pentest com LLMs, tem um mestrando meu que é específico nessa área que ele está abordando, por exemplo, a gente consegue fazer o teste ficar bem mais direcionado e específico ao domínio. Eu posso dizer, olha, LLM, né, coloco no prompt, é o sistema do Fabner, que é um sistema de delivery, e aí ele já vai pegar todo o contexto, opa, é delivery? Então vamos ver o que esse sistema de delivery pode fazer. Né? Mesmo que eu não fale que é um sistema de delivery, ele pode fazer um scan lá na página do Fabner, pegar as palavras e ver, opa, aqui fala venda, fala delivery, fala isso, então vamos tentar explorar funcionalidades arriscadas no sentido de sistema de delivery. E é isso que os sistemas automatizados de testes fazem, tá, pessoal? Então, na disciplina, vocês vão ter essa oportunidade, faltam 2 dias para integrar, então não espere que vocês façam grandes coisas. Se conseguir usar uma ferramenta dessas de teste de penetração, excelente. No anunciado, eu acho que eu pedi para vocês usarem. Mas quem não conseguir mais, porque já está tarde demais, pelo menos expliquem o que o teste de penetração deveria fazer para tentar achar vulnerabilidades. Que tipo de teste de penetração poderia acontecer? Quais são os fluxos, né, que a ferramenta poderia tentar fazer para identificar possíveis falhas no sistema. Tá? Aí depois, nas últimas etapas da disciplina, seria a questão de falar de IDS, e isso é o que eu quero que vocês falem lá entreguem no trabalho de vocês, né? Discutir um pouquinho sobre o que você precisa monitorar, quais seriam as regras que vocês criariam. Como eu falei antes, se tiver 10 pedidos de pizza, isso seria um problema no sistema de vocês, né? Não sei, aí vocês vão fazer isso e vão justificar por que vocês acham que é ou não uma vulnerabilidade, ou, na verdade, vulnerabilidade não, tá, pessoal? Um ataque acontecendo, né? Se é um padrão de ataque ou não, tá? Então, só para deixar claro a nomenclatura. A ameaça é aquilo que pode ser um problema se não for tratado. A vulnerabilidade é a existência do problema já, ou seja, não foi tratado, de fato. Falta um mecanismo, então está vulnerável. Isso é uma vulnerabilidade. E o ataque é quando alguém pega aquela vulnerabilidade e executa, de fato, o caso de abuso, por exemplo, né, e faz o ataque de verdade. Eu vou baixar o sistema do Fabner agora e vou fazer uma coisa que a gente falou aqui, por exemplo, né, e vou criar um cupom de desconto falso. Isso é o ataque. Tá? Então é como eu materializo aquela exploração da vulnerabilidade, que aquela vulnerabilidade está associada àquela ameaça lá inicial. Beleza? É isso, pessoal. Então, deve ter ficado longo pra caramba o vídeo, mas acho que foi legal pra caramba também, tá? Valeu, abraço a todos. Valeu, Fabner, pela prestatividade aí nas entrevistas. Valeu, Twig, pelo apoio também. Valeu, pessoal. Foi quase um João 11h30, né? Exatamente, foi mais ou menos um João, Então, obrigado aí, tá? Valeu.